E se alguém lhe dissesse que um homem sozinho mudou o cristianismo para sempre? Bem, não é um mito nem um segredo, e essa pessoa é ninguém menos que Santo Agostinho de Hipona. No episódio de hoje, vamos mergulhar em sua vida, suas obras e como ele impactou o curso da história cristã. Então, vamos começar. Agostinho nasceu no ano 354 depois de Cristo em Tagaste, atual Souk Aras, na Argélia. Seu pai, Patrício, era cidadão romano e cobrador de impostos, e sua mãe, Mônica, era cristã devota. Apesar de sua origem pagã e politeísta, a fé de sua mãe o impactou profundamente desde cedo. Quando jovem, Agostinho demonstrou uma mente brilhante. Era um excelente aluno, destacando-se em retórica, literatura e filosofia. No entanto, durante a adolescência, começou a questionar as crenças tradicionais e rejeitou o cristianismo. Em vez disso, seguiu seus próprios desejos e se envolveu em relacionamentos fora do casamento. Estudou retórica na Universidade de Cartago e tornou-se professor aos 33 anos. Durante esse período, continuou a lutar com a fé e teve um filho fora do casamento. Apesar de suas lutas pessoais, Agostinho foi atraído de volta ao cristianismo e acabou se convertendo após ouvir as palavras: "Nossos corações estão inquietos até que descansem em ti." Essa experiência transformadora o levou a abandonar sua antiga vida e abraçar os ensinamentos de Cristo. Em 386, iniciou sua jornada como padre em Milão, sob a orientação de Santo Ambrósio. Após ser ordenado padre, retornou à África e continuou seus estudos em solidão, lançando as bases para algumas de suas obras mais famosas. Em 396, Agostinho foi consagrado bispo de Hipona aos 42 anos. Como bispo, dedicou-se a servir a igreja e a comunidade. Abordou diversas questões, como a controvérsia donatista, que representou um cisma na igreja primitiva em relação à validade dos sacramentos administrados por clérigos que haviam comprometido sua fé. Agostinho desempenhou um papel significativo na resolução dessa controvérsia e na reafirmação da importância dos sacramentos. Ele também enfrentou os desafios da ascensão do paganismo e da invasão dos vândalos, mas permaneceu firme em sua fé e compromisso com seu rebanho. Durante seu episcopado, Agostinho continuou a escrever extensivamente, produzindo algumas de suas obras teológicas mais influentes. Esses escritos abordavam diversos tópicos, como o pecado original, predestinação, graça e a natureza da Igreja. Uma de suas obras mais notáveis é A Cidade de Deus, um tratado filosófico e teológico que explorava a relação entre a cidade terrena e a cidade celestial de Deus. Agostinho argumentava que a cidade terrena era corrompida pelo pecado e pelos desejos mundanos, enquanto a cidade celestial era caracterizada pela justiça e pelo amor divino. Outra obra significativa de Agostinho é seu tratado sobre a doutrina cristã. Nesta obra, ele explicou sistematicamente os ensinamentos cristãos e os defendeu contra diversas heresias e críticas. Os escritos de Agostinho tiveram um profundo impacto no desenvolvimento da teologia cristã e ajudaram a moldar as doutrinas da Igreja. Suas ideias sobre o pecado original, por exemplo, foram altamente influentes no pensamento cristão. Além disso, a ênfase de Agostinho na soberania de Deus e na necessidade da fé na salvação preparou o terreno para a reforma no século XVI. Apesar de suas muitas realizações e contribuições à teologia, Agostinho não estava isento de críticas. Uma das críticas mais significativas dirigidas a ele foi sua visão sobre a predestinação. Agostinho acreditava que Deus havia predestinado algumas pessoas para a salvação e outras para a condenação. Esse ensinamento era visto como contraditório à mensagem bíblica do livre-arbítrio e da salvação pela fé.
Os críticos argumentavam que as visões de Agostinho sobre a predestinação eram inconsistentes com os ensinamentos de Jesus Cristo, que enfatizava a importância da fé e do arrependimento. Eles também acreditavam que o foco de Agostinho no pecado original e na natureza corrupta da humanidade minava a mensagem bíblica de esperança e redenção. No entanto, apesar dessas críticas, as visões de Agostinho sobre a predestinação e o pecado original tiveram um impacto duradouro na teologia cristã. Suas ideias foram altamente influentes na formação das doutrinas da Igreja e continuam a ser debatidas e discutidas hoje. Após servir como bispo de Hipona por mais de 30 anos, Agostinho faleceu em 28 de agosto de 430 d.C., aos 76 anos. Era conhecido por sua sabedoria, piedade e compromisso inabalável com os ensinamentos de Cristo. Mesmo durante o saque de Hipona pelos vândalos, permaneceu firme na fé e continuou a pregar e administrar sacramentos aos necessitados. Sua morte foi lamentada por seus seguidores, que o viam como um grande líder e teólogo. Nos séculos que se seguiram à sua morte, Agostinho tem sido venerado como santo e seu legado continua a ser celebrado. Ele é amplamente considerado uma das figuras mais importantes da história cristã, e seus escritos tiveram um profundo impacto no desenvolvimento da teologia e da prática cristãs. A principal contribuição de Agostinho ao cristianismo reside em sua abordagem filosófica à teologia. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Agostinho não se contentava em simplesmente aceitar as doutrinas tradicionais. Ele buscava compreendê-las e explicá-las usando a razão e a lógica. Essa abordagem foi fortemente influenciada por sua formação em retórica e filosofia e permitiu-lhe interagir com a elite intelectual de sua época e apresentar o cristianismo de uma forma convincente e persuasiva. Uma das maneiras pelas quais Agostinho utilizou a filosofia para promover o cristianismo foi por meio do conceito da cidade de Deus. Em seu tratado, A Cidade de Deus, Agostinho descreveu duas cidades distintas, a cidade terrena e a cidade celestial de Deus. A cidade terrena, segundo Agostinho, é caracterizada pela ambição, ganância e busca por poder mundano. Por outro lado, a cidade de Deus é definida pelo amor, pela justiça e pela paz. Para Agostinho, o propósito da vida humana era ser cidadão da cidade celestial e lutar pela retidão e santidade. Ao utilizar essa estrutura alegórica, Agostinho foi capaz de criticar a corrupção e a violência da cidade terrena, ao mesmo tempo em que oferecia uma visão convincente de um mundo melhor, baseado em valores cristãos. Outra maneira pela qual a filosofia de Agostinho contribuiu para o cristianismo foi por meio de sua defesa da fé. Ao longo de seus escritos, Agostinho se envolveu com uma ampla gama de questões filosóficas e teológicas, como a natureza da alma, o problema do mal e a Trindade. Ao fazê-lo, ele forneceu uma base filosófica para as crenças cristãs e ajudou a legitimar o cristianismo aos olhos dos intelectuais. Por exemplo, a obra de Agostinho sobre a Trindade foi altamente influente na formação da doutrina da Trindade e ajudou a estabelecer a divindade de Jesus Cristo. Da mesma forma, sua obra sobre o pecado original e a natureza corrupta da humanidade forneceu uma justificativa filosófica para a necessidade de salvação pela fé em Jesus Cristo. Por fim, a filosofia de Agostinho contribuiu para o cristianismo por meio de sua ênfase na importância da graça. Agostinho acreditava que os humanos eram incapazes de se salvar e que a salvação só poderia ser alcançada pela graça de Deus. Esse ensinamento teve um profundo impacto na teologia cristã e ajudou a mudar o foco dos esforços humanos para a misericórdia divina. A ênfase de Agostinho na graça também teve implicações práticas sobre como os cristãos deveriam tratar uns aos outros.
Em sua visão, todos os cristãos são iguais aos olhos de Deus, e ninguém deve ser julgado ou condenado por seus pecados passados. Esse ensinamento teve um grande impacto no desenvolvimento da ética cristã e ajudou a promover um senso de comunidade e companheirismo entre os cristãos. Em conclusão, a abordagem filosófica de Agostinho à teologia teve um profundo impacto no desenvolvimento do cristianismo. Seu uso do conceito da cidade de Deus, sua defesa da fé e sua ênfase na importância da graça foram contribuições importantes para a tradição cristã. Hoje, Agostinho é lembrado como um dos maiores teólogos de todos os tempos, e sua obra continua a ser estudada e debatida por estudiosos em todo o mundo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se para receber mais conteúdo. Também agradeceríamos se você recomendasse este vídeo aos seus amigos e familiares. Acreditamos que este conhecimento deve ser compartilhado e queremos alcançar o maior número possível de pessoas. Mais uma vez, obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.